Bem-vindos e bem-vindas de volta. Chegamos à terceira e última parte da nossa conversa sobre o capítulo 4 do livro Princípios Básicos da Análise do Comportamento. Hoje a gente fecha o tema do controle aversivo. Nos encontros anteriores a gente definiu punição, reforçamento negativo. Agora, vamos mergulhar nos efeitos colaterais, sabe? Entender por que a punição é tão usada e, o principal, quais são as alternativas. Vamos lá? Começando então pelos efeitos colaterais. Parece que o controle aversivo, embora funcione ali na hora, pode trazer um monte de problema depois, né? Exato, exato. Um dos primeiros e bem direto é que ele elicia respostas emocionais. Tipo, estímulos aversivos, por natureza, fazem surgir medo, ansiedade, raiva, choro. Pensa na criança que apanha e chora, né? Às vezes esse choro pode até, olha que coisa, fazer os pais sentirem culpa, aí eles cedem e acabam, sem querer, reforçando o choro. E essas emoções acabam ficando ligadas à pessoa que pune ou ao lugar, imagino. Perfeito. O pai mais severo ou aquele ambiente onde sempre rola bronca podem virar estímulos aversivos condicionados. A pessoa começa a evitar, né? Isso desgasta a relação. E tem mais, a supressão de outros comportamentos. Não só o que foi punido. Lembra da criança na festa? Levou uma palmada por estourar o balão. Ah, sim. Ela não só para com o balão, mas para de brincar, de interagir, fica meio retraída. Nossa, isso em terapia deve ser um perigo, né? Se o terapeuta faz uma crítica um pouco mais dura. Com certeza. O cliente pode parar de falar sobre aquele assunto ou até sobre outros, com medo da reação. E por fim tem a emissão de respostas que são, assim, incompatíveis com a resposta punida. Como assim? São coisas que a pessoa aprende a fazer para evitar a punição futura, tipo entregar o celular pro amigo para não ter a tentação de ligar para ex, sabe? Ou terminar relacionamentos logo para não sofrer depois. Ah, entendi. É um tipo de autocontrole, mas que impede a pessoa de aprender a lidar diferente com a situação. Exatamente. Impede o contato com novas contingências. Falando em evitar, aqui a gente entra num conceito que eu acho bem interessante: o contracontrole. O que é isso? Exatamente. Contra-controle, olha, é basicamente a nossa resposta contra o controle aversivo que estão tentando impor na gente. São comportamentos que a gente aprende para escapar ou evitar a punição, o controle de outra pessoa, de uma agência. E eles são mantidos por reforçamento negativo. Ou seja, a gente faz aquilo porque tira a ameaça, tira o desconforto. Tipo, frear o carro correndo quando vê o radar. Esse é o exemplo clássico. Outros são o aluno que só bate papo quando o professor não está olhando, a criança que liga o chuveiro, mas nem entra na água, só para a mãe parar de mandar ir tomar banho. Essa é boa. Ou mentir para evitar bronca, né? O cachorro comeu o meu dever. Até em laboratório tem experimento com rato que aprendeu a deitar de costas para isolar o choque da grade. É fuga, é esquiva do controle. Ok, se causa tudo isso, emoção negativa, suprime comportamento, gera contracontrole, por que afinal a gente usa tanta punição? É uma ótima pergunta. E tem razões funcionais fortes, sabe, para quem aplica a punição. A principal é a imediatidade. A punição geralmente para o comportamento indesejado na hora. E esse alívio imediato para quem pune é um reforçador negativo poderoso. O comportamento chato some, a pessoa sente alívio. Pronto. Faz muito sentido. É um reforço para quem está punindo, mesmo que a longo prazo não seja bom para a relação nem para quem foi punido. Exato. E tem mais. Muitos estímulos aversivos, tipo um grito, uma crítica, funcionam sem depender de privação. Diferente de um elogio, que precisa ter valor para a pessoa, né? Um grito costuma ser ruim para a maioria, ponto. Uhum. E por fim, a facilidade. Muitas vezes é mais simples, mais rápido, dar uma bronca do que parar, pensar, planejar como reforçar um comportamento positivo. Exige mais esforço, né? Entendi as armadilhas, mas então como a gente sai disso? Quais são as alternativas para modificar comportamento sem depender tanto dessa coisa aversiva? Felizmente, a análise do comportamento traz várias saídas mais construtivas, sim. O foco muda. Em vez de só tentar tirar o ruim, a gente busca construir e fortalecer o bom. A principal estratégia é o reforçamento positivo de comportamentos alternativos. Em vez de focar no erro, elogia, dá atenção para o acerto. Certo. Outra é a extinção. Tentar tirar o reforço que mantém o comportamento que a gente não quer.
Se a criança faz birra para ganhar atenção, ignorar a birra pode funcionar. Mas tem limites, né? Tem. Pode gerar frustração no começo, nem sempre dá para saber qual é o reforçador ou tirar ele. E, importante, não ensina o que fazer no lugar. Tira o gás do problema, mas não mostra o caminho certo. Isso. Por isso que, muitas vezes, o ideal é o reforçamento diferencial. A gente combina as duas coisas. Ignora ou não reforça o comportamento indesejado e, ao mesmo tempo, reforça bastante um comportamento alternativo legal. Tipo, o terapeuta ignora as queixas repetitivas do paciente, mas quando ele fala de algo que fez, de um plano, aí sim, dá atenção, valida. Entendi. E tem uma abordagem ainda mais, digamos, sutil. Mesmo sem extinguir totalmente o problema, a gente pode simplesmente aumentar muito a frequência de reforço para outras coisas boas que a pessoa faz. Isso enfraquece o comportamento problema por competição, sabe? Outras coisas ficam mais legais de fazer. Olha, a grande mensagem aqui, eu acho, é que o controle aversivo que a gente usa de propósito deveria ser o último recurso. Ele existe na natureza, claro, a gente aprende com ele. O choque na tomada ensina a ter cuidado. Mas usar isso intencionalmente, como pais, professores, terapeutas, exige muita cautela. Por causa de todos esses efeitos colaterais que podem, assim, prejudicar muito o desenvolvimento das pessoas e as relações. E é super importante dizer, buscar alternativa para punição não é ser permissivo, não é deixar fazer tudo, não é isso. Comportamentos inadequados, perigosos, precisam ser modificados, sim. A questão é o como fazer isso do jeito mais eficaz e menos prejudicial, dando prioridade para as estratégias que ensinam e fortalecem o que é bom. E assim a gente encerra essa nossa análise sobre o controle aversivo, vimos os efeitos colaterais, por que ele é tão usado e principalmente as alternativas que focam em construir repertório com reforçamento positivo. Fica aí o convite para pensar como que essas dinâmicas de controle aversivo, contra-controle e as alternativas aparecem no seu dia a dia, nas relações, no trabalho, nos estudos. Observar isso já é um belo exercício de análise do comportamento, né? Se você curtiu essa nossa conversa e quer continuar aprendendo mais sobre psicologia, sobre análise do comportamento, não esquece de deixar o seu like, fazer um comentário contando o que achou e se inscrever aqui no canal. A gente está sempre trazendo conteúdo novo por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!